E se o céu trouxesse uma maldição e não uma bênção? Você tenta avisar a todos que a água está contaminada, mas ninguém acredita em você. A polícia te arrasta enquanto você grita a plenos pulmões. Fiquem longe da água, está na água, fiquem longe dela. Ninguém te ouve e as pessoas continuam brincando com a água e vivendo a sua vida normalmente. Essa é a essência de A Maldição, Raízes do Terror. Terror rural lançado em 1987, que mistura fanatismo religioso, mutações grotescas e um mistério advento do espaço. Se você ficou curioso, continue comigo para desvendar essa história. Olá, meus papinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a sua apresentadora Larissa e sejam bem-vindos ao Bate-Papo Pop. Aqui vocês encontram listas de indicações de filmes e séries, resumos de episódios e muitas novidades do mundinho pop. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. A Maldição, Raiz Terror é um filme dirigido pelo David Cage e produzido por ninguém menos que o Lúcio Fulci, o mestre do gore italiano. Lançado nos Estados Unidos como The Curse, o longa é baseado no conto A Cor que Caiu do Espaço, do Lovecraft. Mas aqui a história muda de tom. O ambiente rural e o fanatismo religioso ganham protagonismo numa atmosfera bem pesada, sujo e um tanto quanto decadente. E tudo começa com uma pedra caída do céu. A história acompanha o Zack, que é um adolescente vivendo com a sua família numa fazenda no interior do Tennessee. A mãe dele, a Frances, é uma mulher muito emocionalmente fragilizada desde a morte do seu marido, e ela acabou se casando com Nathan, que é um homem profundamente religioso, autoritário e muito rígido. O Nathan vê tudo como pecado, tudo precisa ser controlado pela palavra de Deus. E o Zack sofre muito nas mãos dos padrastos e também do seu meio-irmão mais novo, que é o Cyrus, um garoto completamente mimado, chato e insuportável. A única luz ali na vida do Zack é a irmã dele mais nova, a Alice, que é uma menininha super doce e super frágil. A fazenda vem passando por sérios problemas financeiros e a terra já não é mais aquela mesma de algum tempo. E isso é só o começo. Uma noite, durante uma tempestade bem intensa, um objeto do céu cai no terreno da fazenda. Um meteoro brilhante envolvido por uma cor bem misteriosa, e o que parece pulsar com vida própria. O doutor da cidade é chamado e ele até investiga, só que o meteoro simplesmente se desfaz. Dias depois, a água do poço da fazenda começa a mudar. Ela fica turva, tem um gosto bem estranho, mas mesmo assim, ninguém para de beber. Logo, as plantações começam a crescer bem mais rápido do que o normal, só que seus frutos apodrecem por dentro. Você não consegue ver por fora que tem alguma coisa errada. Os animais começaram a enlouquecer e a família começa a apresentar um comportamento cada vez mais bizarro. Também temos o Davidson, que é o presidente do órgão de comércio da cidade, e ele está tentando comprar todas as fazendas familiares da região. Ele conseguiu uma informação valiosíssima. Uma represa será construída no local, e o que valorizará enormemente essas terras. Sua cúmplice nesse plano é a esposa do médico, que a engana até o próprio marido para evitar que ele alerte as autoridades sobre esse esquema. Dessa forma, o Davidson age sem oposição, assegurando o controle das propriedades antes que o projeto seja divulgado. Frances começa a desenvolver lesões na pele. E, gente, as lesões na pele dela são excelentes. A equipe de maquiagem aqui fez um grande trabalho. O Cyrus começa a enlouquecer e começa a agir com muita violência contra os animais. E o Nathan se recusa a aceitar ajuda médica, acreditando que tudo é uma aprovação divina e colocando a culpa em sua esposa por ser uma pecadora. A Alice acaba sendo atacada pelos animais, que deixa ela super adoecida e fragilizada. Inclusive, nesse momento, a gente vê o Nathan indo ali ver as vacas, né? E, gente, todo o trabalho de maquiagem que o pessoal fez ficou excelente, dá muito nojo. O Zack fica desesperado e tenta pedir ajuda diversas vezes para o doutor da cidade, o que faz ele sempre ser desacreditado por seu padrasto, e muitas vezes o Nathan faz questão de agredir o coitado do Zack. E ele acaba sendo visto como louco, como rebelde e que não valoriza o que o Nathan oferece a ele, assim como a sua mãe. E mais uma vez, né, a fé cega ali se sobrepõe à razão dele. Nathan mergulha de vez em sua loucura religiosa, inclusive fazendo um exorcismo de sua esposa. Ele obriga a família inteira a continuar consumindo os alimentos advindos da terra e usando a água do poço contaminado.
Em uma das cenas mais perturbadoras ali, a gente vê a Frances coberta de ferida e ela acaba sendo trancada no quarto, enquanto o Nathan fica gritando que ela é uma grande pecadora, né? E ela fica ali balbuciando várias coisas incoerentes, enquanto a carne dela parece que tá apodrecendo, gente, literalmente. E assim, aqui a gente teve um trabalho de maquiagem e efeito prático que são excelentes, que a gente fica besta. O Zack tenta fugir junto com a irmã dele, mas ele é impedido pelo Nathan e pelo Cyrus, que já estão completamente infectados. E em um embate final, quando o Zack confronta o padrasto, ele tem a ajuda do investigador que veio para a cidade, o Willis. E o terror chega ao clímax, porque a implosão da casa, num colapso ali de realidade, ela acaba sendo causada pela radiação do meteoro. Enfim, o Zack sobrevive, mas ele tá completamente abalado. E aí que a gente volta na cena de abertura. O Dr. Willis, após 6 meses, começa a apresentar os sinais de contaminação devido à água. Ele começa a gritar desesperado, enquanto é arrastado pela polícia e rotulado como insano. O governo, por sua vez, acaba transmitindo uma mensagem de paz, afirmando que tudo estava sob controle e que a infecção havia sido erradicada. Mas, claro, era mentira. E na cena final, a verdade emerge. A água contaminada volta a jorrar sobre as terras, envenenando o solo e revelando que o perigo nunca foi embora. Raízes do Terror é mais do que um filme B, na minha opinião. Apesar dos efeitos simples das atuações que são assim bem regulares, o filme carrega um terror psicológico bem legal. Na minha opinião, é muito interessante eles abordarem que o verdadeiro monstro pode ser essa negação da verdade e essa cegueira religiosa. E a contaminação invisível, né, gente? Porque se você for parar pra pensar, aqui não tem nenhum alien, não tem nenhum demônio. Ele vem da água, da terra. Algo que a gente não pode ver, mas a gente sente que tá corroendo por dentro. Maldição, Raiz do Terror, ela é uma pérola escondida para quem ama horror dos anos 80. São cheios de efeitos práticos, atmosfera rural e uma boa dose de crítica social e existencial. Se você nunca ouviu falar desse filme, talvez seja a hora de olhar mais para perto da água para ver o que você tá bebendo. E meus papinhos, esse filme ele tá completo aqui no YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!